Olá, pessoal, tudo bem? Estamos na reta final do ano e estamos agora começando mais uma aula de arte para você que está aí esperando a gente para aprender um pouquinho mais sobre a arte e desenvolvimento sustentável. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu me chamo Fernanda Gomes e lhe convido a ficar aqui com a gente para aprender um pouco mais sobre o papel da arte no meio ambiente. Vamos para a tela e acompanhem com a gente o que nós trouxemos hoje para você que está nos assistindo e trazendo aqui os artistas plásticos, principalmente aqueles que dão a sua parcela de contribuição para a temática sustentável. Então, a arte sustentável, nós trouxemos aí a definição e alguns contextos importantes para a gente refletir. Olhando aí à sua direita para essa obra que está aí ao seu lado, você já consegue sentir um pouquinho do papel da arte com relação ao desenvolvimento sustentável. Então, a arte sustentável, ela se refere à prática artística que utiliza materiais reciclados, técnicas ecológicas, que promovem a conscientização ambiental e a importância da sustentabilidade na sociedade contemporânea. Com esse pequeno trechinho que a gente trouxe aqui para você tentar se familiarizar com o tema que a gente vai discutir aqui na nossa aula, você já consegue buscar aí na sua memória um pouquinho disso, do que você tem visto ou do que você tem feito do ponto de vista artístico com relação ao meio ambiente? Você já percebeu o quanto a arte faz a gente refletir, né, essa temática ambiental? Muitas das vezes a fotografia é uma obra de arte, seja ela plástica ou até um vídeo, uma escultura, você consegue sempre observar para determinada obra e ter essa consciência, né, de essa atenção mesmo, porque na maioria das vezes os artistas plásticos que fazem essa reflexão com relação à temática ambiental, eles trazem de uma forma bem impactante, né? Então, eu acredito que no seu dia a dia, enquanto estudante, quanto também uma pessoa participadora de mundo, né, deve ter observado alguma obra do seu meio que é impactante e que chamou a atenção para a questão ambiental. Se a gente for falar assim de forma bem peculiar aqui com relação ao estado do Acre, por exemplo, que nós vivemos situações de enchentes, por exemplo, e foi a arte de uma forma assim bem direta, digamos assim, que mostrou esse impacto nas fotografias que a gente viu, que nós sabemos que a fotografia ela é também uma arte. Então, ela conseguiu mostrar para quem não estava vivendo essa situação todo esse olhar artístico do que estava acontecendo na nossa região. E isso não só para quem estava dentro do acontecimento, mas para quem estava fora também. Com relação a essa temática ambiental, nós já tivemos também artistas plásticos acreanos que foram premiados, inclusive com as suas obras fora do nosso país, fora do nosso estado, levando essa temática a partir do seu olhar criativo. E por que é importante a gente discutir sustentabilidade na arte? Tem aí o papel social, né, essa relevância social da arte e meio ambiente, e tem também o conceito de arte sustentável. Então, a sustentabilidade na arte ela é crucial para construir uma sociedade mais consciente, onde as pessoas aprendem a valorizar recursos e a expressar-se de maneira responsável através da criatividade. Então, a arte ela provoca esse olhar para quem espectador da obra, né, espectador artístico, enxergar um recurso que está disponível no seu meio e que pode servir de matéria-prima para a produção de uma obra artística. E foi assim que Vicky Muniz, por exemplo, fez um documentário, né, fez uma produção artística chamada Lixo Extraordinário, que eu vou mostrar algumas peças para vocês aqui na nossa aula, enxergando essa mazela, né, esse problema social como um recurso para a sua arte.
E o conceito? A arte sustentável é uma prática que visa reduzir o impacto ambiental, promovendo a reutilização de materiais e a conscientização sobre a preservação do planeta. E a gente já viu muitas obras aqui em outros momentos que a gente falou de arte e meio ambiente, que traz essa perspectiva mesmo da reutilização de materiais que estão aí poluindo o meio ambiente. Então, quais são os princípios sustentáveis? A reutilização, a reciclagem, a redução e a criatividade. A reutilização, transformar materiais em novas obras. A reciclagem, dar nova vida a objetos descartados. E a redução, minimizar o impacto ambiental das artes, muitas das vezes utilizando outro tipo de material que não seja esse reutilizado, reciclado, ele também vai gerar impactos ambientais. Então, quando você reutiliza, recicla, você não produz outros materiais que vão impactar o meio ambiente. E a criatividade é você ver todo esse recurso que está exposto ao meio ambiente e transformar eles em materiais sustentáveis e naturais, né? Transformar suas obras, produzir suas obras utilizando esses materiais que são sustentáveis e são naturais. E aí você vai perceber com a aula de hoje que você deve ter aí muitos materiais disponíveis na natureza, disponíveis ao seu redor, que podem servir de obra de arte. Basta você ter aquele estalinho da criatividade. E aqui eu trago alguns exemplos de materiais sustentáveis na arte. Você pode ver aí, olha, esculturas feitas com metais reciclados e criatividade. Então, isso aí pode ser feito com latinhas, né? Que a gente vê aí, latinhas de refrigerantes, né? Latinhas de bebidas, latinhas de conservas, que você pode utilizar para fazer uma escultura. Murais criados com garrafas plásticas reutilizadas e também coloridas. E aí você vê também materiais naturais e sustentáveis. Essa aí é uma instalação usando materiais naturais e sustentáveis. Tá vendo aí à sua direita? Pedras, galhos, restos de madeiras que muito provavelmente devem ter caído ou então envelhecido, morreram e aí foram reutilizadas para transformar esse espaço aí num ambiente de visitação, de uma conversa, não é? Então, isso é uma instalação e é utilizado material sustentável, material natural e sustentável. E com isso, vem os benefícios da arte, dessa produção de materiais, de obras a partir de materiais naturais e sustentáveis. Então, reduz o desperdício com materiais reciclados e fomenta a comunidade, a inclusão social. Então, aí tem um antes e um depois para você observar o espaço, né? Que tudo aquilo que ficou de repente jogado fora, né? Está aí exposto de uma forma criativa, como obra de arte. Então, você vê esculturas, você vê aí um painel feito com materiais plásticos, com alumínio, sobras, né, de materiais que estão sendo desperdiçados aí pelo meio ambiente e você está reutilizando ele para criar um espaço mais criativo e agradável às pessoas que circulam por esses ambientes. E aqui eu mostro alguns casos reais e faço um paralelo ao que você tem aí na sua escola, na sua comunidade também, que são projetos de arte sustentável em comunidades. Aí você vê uma escultura à sua esquerda, que eu até sugiro que agora a gente já está aí numa época de fim de ano, ou sempre nas épocas de festividades, como Natal, festas juninas, deixa eu ver aqui mais, Semana de Meio Ambiente. Então, tudo isso pode virar
material para você construir obras de arte interessantes para a sua comunidade, para a sua escola, nos projetos escolares. Olha aí, você vê uma escultura feita de resto de materiais, muitas sobras de papel, de vidros, e fica algo impactante. Você pode refletir muito sobre essa questão ambiental e de repente se dar conta do tanto de material que a gente coloca no meio ambiente. Faz uma reflexão sobre a questão do desperdício também, que você vai ao supermercado e você compra e de repente nem se dá conta que não tem essa necessidade toda, né, de comprar, que você pode consumir produtos mais naturais. Então, quando você olha para isso, você tem uma noção do tanto de material poluente que a gente coloca no meio ambiente. E aí as crianças podem estar enxergando tudo isso, manipulando isso e transformando, ressignificando esses objetos que são jogados no meio ambiente, transformando em esculturas. E assim, olha, como você vê nessa imagem aqui à sua direita, você consegue transformar essa escultura e dar vários significados para elas, inclusive para Natal, né, para as festas juninas, para o Halloween. As pessoas sempre enfeitam suas casas em diversas datas comemorativas e essas esculturas, esses objetos podem contribuir com a decoração da sua casa e também com a questão social que a obra de arte provoca nas pessoas, né, essa reflexão social. Aí agora nós vamos falar sobre artistas sustentáveis, exemplos de criatividade, de impactos, né, ambientais positivos. Aí você já olha à sua direita, essa obra ela é desconhecida, mas você consegue ver que tem um reaproveitamento aí de raízes, de tecido, de restos de flores mesmo, dessas flores artificiais, plásticas, que às vezes são jogadas fora e você dá um novo significado para ela. Então, tem vários tipos de materiais, madeira, que você vai reutilizando e transformando esse espaço em algo tão especial, tão bonito. Quem não gostaria de passar por um painel como esse aqui e fazer suas fotos instagramáveis aí, né, para poder postar? Então, isso tudo é contribuição dos artistas plásticos que são criativos e que enxergam no meio ambiente recursos que podem ser utilizados para a produção das suas obras de arte. E eu vou falar de Vic Muniz, que ele usa lixo e materiais reciclados para criar imagens críticas. Ele é um artista que eu já até falei para vocês em outra aula, ele é de São Paulo, mas já mora fora do país, ele é de origem bem humilde. Então, o pai dele era garçom, e a mãe era telefonista. Então, vi que ele foi basicamente criado pela avó até ir embora para os Estados Unidos, onde ele acabou por desenvolver o seu trabalho nas artes plásticas. E é possível a gente encontrar obras de Vic Muniz em grandes cidades, como Paris, Los Angeles, São Francisco, Madrid, Tóquio, Moscou, Londres, né? E lá na capital da Inglaterra, inclusive, há peças tanto no Museu Vitória, quanto no Museu Tate Modern, e no Brasil há trabalhos expostos no Museu de São Paulo, em Minas Gerais, no Museu do Inhotim. Então tem obras dele espalhadas por diversos lugares. Vic Muniz, ele ficou muito conhecido por criar imagens de lixo. E foi um projeto que ele criou a partir de um lixão no Rio de Janeiro. Então, ele observou esse, que é inclusive um dos maiores lixões do país, e ele foi lá com esse projeto e desenvolveu o projeto Lixo Extraordinário, criando obras impactantes a respeito do lixo, né, com o reaproveitamento de material. Então, esse trabalho ele foi realizado em 2008
no lixão de Gramacho, Baixada do Rio de Janeiro. O aterro sanitário escolhido por Vicky Muniz, né, como cenário de uma das suas mais importantes criações, foi o maior lixão a céu aberto da América Latina, inclusive. No local, Vicky contou com a ajuda dos catadores de lixo, que já habitualmente trabalhavam, né, lá nesse lixão. Primeiro ele fotografou, depois com material recolhido no próprio lixão, ele montou as fotografias em dimensões gigantes num depósito próximo e todo o projeto foi registrado e deu origem ao consagrado documentário Lixo Extraordinário. Então, assim, ele tem várias obras desse projeto. Essa aí que eu estou mostrando para vocês é uma. Teve uma novela também da Rede Globo que fez a abertura com uma assemblagem, né? Mostrando uma obra bem grande, uma dessas obras que ele reproduziu lá no lixão. E ela serviu como a abertura da novela. E é uma assemblagem, assim, gigante, incrível, que vale muito a pena vocês assistirem o documentário Lixo Extraordinário para conhecer todo esse trabalho e todas as pessoas que estão envolvidas nele. Então, essa daí é mais uma obra, olha, do projeto Lixo Extraordinário. Ele utilizou vários recursos. Olha, você pode ver aqui que tem pé de sandálias, não são pares, né? São pé de sandálias encontrados lá no lixão, tampa de vaso. Essas obras, elas são gigantes, elas são bem grandes. Vasilhas, embalagens de produtos, cones. Então, ele utilizou todo esse material para construir essas obras, que se tornaram, assim, bem impactantes. Aqui ele reproduziu o Zumbi dos Palmares no meio desse lixo todo aqui, de todo esse material que a gente olha agora, depois da obra pronta, e a gente não enxerga como lixo, a gente enxerga como recurso utilizado para a produção da obra. Então, ela foi... Zumbi é uma obra colaborativa do artista brasileiro Vicky Muniz com os trabalhadores do aterro sanitário Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, isso aqui é exemplo de criatividade e impacto ambiental positivo. Se a gente for falar de Vicky Muniz e dos artistas brasileiros, inclusive, que trazem essa reflexão para a questão ambiental, a gente passa bastante tempo aqui falando sobre ele. Mas eu trago também Agnes Denis, que também é uma artista plástico, uma artista plástica que traz essa abordagem ambiental. Aqui ela trouxe essa instalação chamada Campo de Trigo, que transformou essa obra, ela transformou um aterro em um campo de trigo dourado, e ela destacou o contraste entre natureza e urbanização. Ela questiona, né, a produção de alimentos, o uso da terra e o consumo, provocando reflexão sobre a questão da sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. Porque a gente sabe que muitas das vezes a técnica utilizada para a produção de alimentos, em alguns momentos, elas também trouxeram prejuízos ao meio ambiente. E aí essa artista, ela faz essa reflexão. Ela trouxe também, eu trago aqui também, Mandi, que ela é também uma artista plástica, conscientizadora sobre a poluição plástica e os seus efeitos, trabalhando o lado cientista mesmo, né? E ela viaja pelo mundo para capturar e destacar o impacto que os resíduos plásticos têm em nossos oceanos, na vida marinha e em nossas vidas. E aí você olha o quanto todo esse material que a gente utiliza nas nossas casas, eles vão parar em algum lugar. E é por isso que a gente precisa ter esse consumo consciente. Aí essa obra Pênalti aqui, ela juntou uma diversidade de bolas e conseguiu fazer, esse aqui é um trabalho fotográfico, né? Ela é uma artista plástica fotográfica também, e aqui é uma instalação artística que ela fez e fez as fotos em seguida. Então, ela juntou por todos os lugares onde ela andou uma diversidade de bolas que estavam nos oceanos, e aí fez essa linda obra de arte aqui.
Então, ela também é uma artista plástica que contribui com a questão ambiental. E tem vários outros artistas também. Agora, que a gente já falou sobre isso, não só agora, mas em outras aulas também, junto com a professora Andréia, junto com os professores de geografia, a gente falou sobre essa questão ambiental, sobre essa reflexão que a gente, enquanto ser humano, que usufrui do espaço, né, precisa ter com relação ao meio ambiente. Nós vamos aqui fazer essa relação com a nossa atividade da obra de arte com o meio ambiente. Vamos para a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: o que significa desenvolvimento sustentável no contexto das artes visuais contemporâneas? As artes visuais contemporâneas são essas novas tecnologias utilizadas no meio, né, artístico, é esse novo olhar que se dá para a questão artística. Então, pensando nisso, vamos lá. A letra A diz: produzir obras de arte apenas para fins comerciais. É esse o resultado, né? É isso que significa o desenvolvimento sustentável no contexto das artes visuais contemporâneas? Letra B, utilizar materiais caros e exclusivos para garantir valor artístico. Letra C, criar obras que atendam às necessidades do presente sem prejudicar os recursos das gerações futuras, muitas vezes utilizando materiais recicláveis ou reaproveitados. D, substituir a arte tradicional por tecnologia digital. E letra E, promover a arte apenas em museus fechados. Então, a gente já sabe a resposta, porque nós falamos bastante tempo aqui sobre isso. E você, com certeza, já sabe a resposta, já marcou direitinho aí no seu caderno ou printou, que é criar obras que atendam às necessidades do presente, sem prejudicar os recursos das gerações futuras, muitas vezes utilizando materiais recicláveis ou reaproveitados. Esse é o papel da arte. Eu vou passar a seguir aqui, vou adiante, porque o nosso tempo já está bem curtinho. Vou fazer essa pergunta aqui de uma forma bem rápida para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo. Então, uma das principais contribuições da arte para o desenvolvimento sustentável é promover a conscientização sobre problemas ambientais por meio de obras que denunciam o impacto humano sobre a natureza. E foi assim que Vicky Muniz fez e muitos artistas brasileiros fazem, como Mundano também, que traz aí várias obras que trazem reflexões a respeito da questão ambiental. Então, a nossa aula de hoje falou sobre arte e sustentabilidade. Nós falamos dos princípios da sustentabilidade na arte, exemplos de materiais sustentáveis na arte, os benefícios da arte sustentável, alguns artistas brasileiros de produção artística sustentável que a gente trouxe aqui para vocês, e a gente passou um bom tempo, inclusive, falando sobre eles, e tem muitos outros que eu sugiro que você acesse as nossas referências. Então, gente, a gente sabe que a educação, que a arte contribuem muito com o meio ambiente, com reflexões a respeito dessa temática. Então, eu espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com você que está nos assistindo, porque a nossa aula está terminando e a gente se encontra na próxima. Até lá!